Nossa leitura introdutória, Mateus capítulo 5, versículo de número 13 ao verso 16. Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, queremos fazer mais uma oração, e esta oração é um propósito que temos aqui de estar orando pela Rádio Imprensa também. Fazendo um clamor pela Rádio Imprensa, pela migração, que estamos aí no processo de migração, e também orando para Deus abençoar toda a documentação, processo da documentação de transferência, de outorga. Precisamos de desembaraçar toda essa situação e precisamos de fazer isso o mais rápido possível. Já esperamos há quase 9 anos, mas agora estamos na finalíssima, não podemos aguardar mais, porque a migração exige a transferência da outorga. Então precisa sair. Mas a mão de Deus é poderosa, a mão de Deus pode tocar todos os processos e nos dar a vitória. Quem pode levantar a mão direita ao céu? Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai. Estamos, ó Deus, apresentando, Senhor, toda a movimentação da Rádio Imprensa diante da Tua presença. A movimentação dos papéis, dos processos que estão no Ministério da Educação, Senhor. Ó Deus, Pai, nós precisamos de que essa outorga seja, Senhor, assinada, que ela seja, Pai, concluída. Meu grande Deus, estamos te pedindo esta providência, Senhor, esse socorro. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, do juiz de toda a terra, do governo de toda a terra, daquele que despacha, daquele que dá andamento, daquele que não engaveta, Senhor, os projetos, os processos, mas dá vida e dá, Senhor, seguir, dá, Senhor, dá vida, dá seguimento a todos eles. Nós estamos te pedindo que eles sejam finalizados dentro dessa proposta de outorga, de transferência de outorga. Pai, também abençoa nessa noite a Tua bênção, Senhor, quando estaremos aqui ministrando a Sua palavra. Pai, no nome de Jesus, é que oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, podeis assentar. Queremos dar boas-vindas à caravana que estava na companhia com o pastor Osmar. O pastor Osmar estava também uma caravana fazendo um trajeto missionário e eles já retornaram, já estão conosco. Pastor Osmar, e os demais que estavam nessa caravana? Tem aqui alguns irmãos, algumas irmãs, e outros irmãos foram das caravanas, das nossas congregações, da cidade, do entorno. Certamente foi uma viagem abençoadíssima, maravilhosa. Podemos dar boas-vindas? Boas-vindas. Bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe também o pastor Gilmar, é um conferencista de família que tem atendido aí estado de Goiás, São Paulo, Pará, Mato Grosso e outros estados. Pastor Dari, que também final de semana estava trabalhando, atendendo aí o campo de Pires do Rio. Eles são bem-vindos? Bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Mais alguém está viajando? Outros irmãos e irmãs de outras igrejas, de outros ministérios? Glória a Deus. Como? Mãe Lídia. Mãe Lídia estava para o Paraná, na casa dos filhos, né?
Que bom, estava lá na família. Mas é assim mesmo, de vez em quando tem que ir lá, né? Da família, tem aqui, tem lá, de vez em quando tem que dar assistência também lá. Ela é bem-vinda? Bem-vinda, irmã. Deus lhe abençoe. O cristão deve dar exemplo de moralidade. Texto de Mateus, capítulo 5, verso 16, 13 a 16, e outros textos que nós estaremos lendo no decorrer dessa ministração. Moral é o conjunto de regras que orientam o indivíduo, o comportamento humano numa sociedade. Moral, tudo aquilo que não é imoral. Tudo que não é moral, é moral. Mas o texto que nós lemos fala claramente, vós sois o sal da terra. Deixa a Bíblia aberta e assim que vamos lendo, vamos conferindo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for sem sal, ou se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Verso 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não, jamais. 16, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Vós sois o sal da terra. O sal, quando cumpre a sua ou seu papel, o sal nem é visto. O sal, quando cumpre o seu papel, nem é visto. Quando passa ou falta, a sua presença será percebida. Mas se o sal não cumpre, ou se o sal cumpre bem o seu papel, ninguém nem percebe. Mas se o sal passa ou falta, a sua presença será percebida. O sal tem o papel de temperar, equilibrar, dar vida ao sabor. E ficamos assim, olha, está saboroso. Quando nós falamos que está saboroso, porque parece que o sabor está só no nosso subconsciente. Sabor, o que é sabor? Não, a gente só conhece o sabor só tem vida quando o sal chega. O sal chega, a gente sabe que tem sabor. Se não tiver o sal, a gente não sabe que tem sabor. Então só é saboroso quando o sal chega para dizer. O sal tem também o papel de preservar os alimentos. Então o sal é muito importante na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu nem sei como é que nós aprendemos a usar o sal, a alimentar do sal. Parece que quando a gente nasce, por natureza, o sal está impregnado na vida humana. Parece que o sal faz parte da nossa formação. Já nascemos e o sal já está aí. Já nascemos com o sal, com a preservação do sal. O sal representa o cristão, equilibrados e temperados os relacionamentos interpessoais. O sal representa o cristão ajustado na conduta social. Enfim, o sal bom, porque tem o sal que não é bom, tem o sal que não é salgado, tem o sal que é insípido, não tem a sua função. Jamais será pisoteado pelos homens e lançado fora. Quero repetir. O sal representa o cristão, equilibrados e temperados nos relacionamentos interpessoais, ajustado na conduta social. Enfim, o sal bom jamais será pisoteado pelos homens e lançado fora. Meus irmãos, quando o cristão não sabe cumprir com seu papel e se torna sal insípido, não tem outra solução a não ser lançado fora e pisoteado pelos homens. Porque o cristão ele é um ser humano, não é um super-homem, não, é uma pessoa diferente. É um homem ou uma mulher que vai encontrar com a Escritura Sagrada, com os ensinamentos bíblicos
encontrou com Jesus. Porque o canal de aceitar a Jesus é o conhecimento da Escritura. A Bíblia Sagrada é a base da sociedade. Eu estava ouvindo hoje uma mensagem do Procurador-Geral da República, querendo que a Bíblia seja retirada do acervo das bibliotecas públicas. Que a Bíblia é um livro religioso, que a Bíblia defende uma crença muito definida, muito única. Então que ela não deve ficar no acervo público para não influenciar a vida das pessoas. Porque cada pessoa, apesar da Constituição defender e proteger a crença, mas é a crença no seu individualismo. A pessoa pode crer, pode servir a sua crença que ele achar que for necessária e que o Estado, então, não vai interferir nisso, mas de colocar a Bíblia na biblioteca que é pública, que isso deve ser retirado, porque a Bíblia é um livro religioso. A falta do conhecimento é muito grande entre as pessoas, mesmo chamadas pessoas cultas. Porque a Bíblia não é o livro dos cristãos. A Bíblia é o livro da humanidade. É o livro da humanidade. A Bíblia é a base da sociedade. Antes que houvesse povo, a Bíblia já era. A palavra de Deus está eternamente com ele nos céus. Na forma em que nós estamos com a Bíblia Sagrada, é um resumo da vontade expressa de Deus com a raça humana. Mas a Bíblia é o livro da humanidade. Agora, quem aceita Jesus, quem aceita o Evangelho como regra de fé e aceita Cristo, então nós chamamos que somos cristãos, porque descendemos da Escritura, descendemos de Cristo, somos cristãos. Mas a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia não é um livro que defende uma crença. A Bíblia é a palavra de Deus, é muito mais do que uma crença, muito mais do que um conteúdo religioso. A Bíblia é a palavra do Criador, é o livro da moralidade da raça humana. E os homens, se não entenderem isso, eles ficarão aí guerreando contra o Criador, contra Deus, contra a sua palavra, contra o Espírito Santo. E tem os pecados que os homens vão violar e serão até perdoados. Mas aqueles que enfrentarem a palavra de Deus, negligenciarem a palavra de Deus, é um pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo, o homem não tem perdão nesta vida e nem no porvir. Então, ai daqueles que se levantam contra as Escrituras. Porque o único meio do homem se convencer do seu pecado, convencer da justiça do juízo, é pela pregação do Evangelho. É o Evangelho. O Espírito Santo usa essa ferramenta, que é a palavra de Deus, para convencer o homem caído, o homem fora dos planos de Deus. Então, meus irmãos, quando cristão, quando crente, não sabe cumprir o seu papel como sal e se torna um sal insípido, não tem outra solução a não ser lançado fora e pisoteado pelos homens. Quando nós não sabemos viver na sociedade, quando não sabemos conviver em família, quando não sabemos conviver em grupo, quando a nossa vida não é equilibrada, não é temperada, os nossos relacionamentos, e quando nós não sabemos ajustar nossa vida com os valores do outro. Porque nós não estamos aqui só no planeta Terra, estamos aqui numa convivência de família, numa convivência de grupo, e que a gente tem que respeitar os outros. Temos que respeitar os outros, temos que considerar os outros, a gente tem que ter uma certa convivência nos nossos relacionamentos, tanto no campo social, que envolve todo o nosso conceito de sociedade, como familiar, como nas organizações, nas instituições. Temos que saber o nosso lugar, temos que defender o nosso papel, exercer o nosso papel, porque se a gente não fizer isso corretamente, acaba a gente não suportando ficar no grupo. De vez em quando eu vejo alguém que entra no arrepio desses grupos sociais, estou indo embora, e zapa dos relacionamentos, dos grupos, porque ele caiu na contramão. Quer dizer, ele perdeu o sabor, perdeu aquela simpatia, e de repente ele está saindo do grupo
Mas ele pode sair do grupo, pode sair da empresa, pode sair do grupo religioso, da sua comunidade, e pode até não ficar na cidade, tem que sair até daquela sociedade que ele está inserido nela. Porque ele passa a ser pisoteado, passa a ser, ficar com a vida vulnerável, com seus relacionamentos complicados, a ponto dele ter que zarpar-se, fugir-se, porque passou a ser terreno pisoteado pelos outros. Mas quando nós sabemos cumprir com o nosso papel, sabemos preservar a vida, ser temperado, ser equilibrado, nós vamos ter sabor, vai ser muito agradável a gente conviver com o grupo, conviver com a comunidade, conviver com todos. Apesar de ter algumas arestas para serem aparadas, mas as pessoas vão dizer assim, essa aqui é uma mulher de Deus, essa aqui é uma pessoa muito boa, esse aqui é um vizinho muito agradável, essa aqui é um obreiro muito abençoado, e a gente vai ouvir muito disso. É bom, a gente não vai ficar engrandecido quando a gente ouve as coisas boas a nosso respeito, porque tudo é para a glória de Deus. Aleluia. Mas também no texto bíblico que nós lemos, fala, vós sois a luz do mundo. A fonte geradora de energia é Cristo. Nós somos as lâmpadas que, conectadas e ligadas à fonte geradora de energia, acende, produzindo a luz que irradia o ambiente. As lâmpadas que somos nós temos vida útil. Tem vida útil. Nós ficamos aqui, que maravilha desse tempo, totalmente iluminado. E bem iluminado, com certeza. Fizemos de capricho, para ficar bem iluminado. Mas tem vida útil essas lâmpadas. Todas elas têm vida útil. Na catedral, foi preciso trocar quase que todas elas, porque foram ficando ofuscadas, opaca a luz. Tivemos que trocá-las todas. Então a vida, essas lâmpadas têm vida útil. Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. A gente fica pensando assim, olha, parece que essa luz, como é que ela veio para cá? Não, tem uma fonte geradora. Tem uma fonte geradora. Cabeada veio parar aqui. A gente só põe a mão no interruptor e a luz está aí. Está no interruptor. A gente aciona o interruptor, a luz está aqui. Desliga lá, desaparece. Mas está aí. Se desligar tudo, mas a energia, a luz, está nos fios. É só acionar a lâmpada que a luz acende. A luz está aí. Vós sois a luz do mundo. Então Cristo é a fonte geradora dessa energia. E nós somos as lâmpadas que, conectada e ligada com Ele, acionada, a luz acende. Aleluia. E essa luz que somos nós temos vida útil. Tem lâmpada que você compra, ela tem 3.000 horas de duração. Tem lâmpadas agora que tem 6.000 horas de duração. Quando vence, ela tem ela tem a duração, ela tem vida útil. Nós que somos essas lâmpadas conectadas, ligadas em Cristo, que está ligado, o interruptor já foi aceso com a nossa conversão a Cristo, a luz acendeu. Somos a luz, a luz. Somos a luz deste mundo. E temos vida útil. Até quando devemos brilhar? Até que a morte chegue. Quando a morte chegar, a gente deixa de brilhar aqui. Só fica o exemplo para trás, só fica o rastro para trás. Nós temos vida útil, brilhar até a morte, ou brilhar até que Cristo venha. Porque na eternidade ninguém precisa de brilhar lá, porque lá estamos à luz do sol da justiça. Aleluia. Não vamos preocupar de brilhar na eternidade, porque lá já estamos na fonte, ligados para sempre. Não podemos ser luz opaca, meio claro, meio turvo, quase vencido pela escuridão. A luz, quando cumpre seu papel com perfeição, ninguém percebe a questão da luz. Quem percebe igual o sal. A gente entra aqui, está clarinho, ninguém percebe. Todo mundo sabe que está claro, gostoso, agradável. Mas quando ela sofre apagamento, preocupa a todos. Não estou conseguindo ler, não estou conseguindo enxergar.
Quem que está aí na frente aí? Não estou conseguindo ver, não estou conseguindo enxergar. Mas tem luz? Tem, mas está tão apagadinha. Mas não estou conseguindo, será que meu óculos dá uma limpada? Estou conseguindo ver, estou conseguindo enxergar. A luz está sofrendo de apagamento. A luz não pode ser mais ou menos. Ou ela tem que dar, ou ela tem que cumprir o seu papel, porque senão ela vai ser percebida. Como estava no templo da catedral, quando as luzes foram apagando, eu comecei também no púlpito, falei, gente, mas parece que o negócio aqui não está bom, olha para os irmãos assim, parece que está aquela penumbra da escuridão, parece que a escuridão vem vencendo a luz, parece que a escuridão vem vencendo a luz, não está certo. Nós vamos ter que substituir essas luzes, essas lâmpadas, não substituir a luz, substituir as lâmpadas. Assim que substituímos as lâmpadas, colocamos lâmpadas novas, apertamos lá, clarinho. Os irmãos chegando e falaram assim, mas tem uma novidade aqui. Ninguém pensou que era a troca das lâmpadas. Tem uma novidade. Parece que está tudo novo aqui. Não, porque nós trocamos as lâmpadas. Trocamos as lâmpadas, colocamos lâmpadas novas. As lâmpadas chegou e deu vida no ambiente. Aleluia. Então as lâmpadas, que somos nós, não tem jeito de servir mais ou menos. A luz tem que ser boa. Ela tem que estar na sua vida útil, 100%. A luz afasta as trevas. A luz afasta as trevas. Irmãos, é tão importante a questão da luz como o sal. Na construção do nosso templo novo aqui, que é o nosso templo administrativo, nós colocamos as luzes para iluminar a frente do prédio. E colocamos 6 lâmpadas em cima. E quando vai chegando 6 horas da tarde, elas acendem. Mas fica tão clarinho aqui na frente. Vocês sabem que onde chega a luz, e a luz irradia, a luz ilumina, afasta com as trevas, afasta com o mal. Até o mal sai fora. Sai fora. Ninguém quer praticar as obras más na luz, porque a luz chega e mostra as obras más. Eles então a luz afasta as trevas, afasta o perigo, afasta o mal. Mas você quer que o mal aproxima? É só ficar na escuridão, só ficar na penumbra da escuridão. Aí os males chegam, os malfeitores chegam, olha, mas a luz afasta as trevas. Na falta da luz se aproximam os malfeitores, os que estão prontos para praticar o mal. Se você está na vida espiritual, na luz, você está com a sua vida irradiante de luz, luz de conhecimento, luz de comunhão, luz de relacionamento, essa luz está perfeita, está com a sua vida útil, com toda a evidência, pode ter certeza que o mal do pecado vai ficar longe da gente. Mas se a gente começar, se essa luz na nossa vida começar a ficar opaca, vai escurecendo, e logo nós estamos assim, uma meia luz, bem complicada a nossa luz. Resultado, vamos dando vazão para que aproxime os demônios, para que aproxime as obras da carne, para que aproxime o pecado, e à medida que a gente vai apagando a luz da nossa vida espiritual, vai aproximando o mal. E logo você está cercado de tantos males, de tantos problemas. Quer se livrar disso? A luz tem que ficar boa, a luz da comunhão, a luz do conhecimento da palavra de Deus, a luz da oração, a luz da vigilância. É só entrar por esse caminho, a luz novamente volta para o seu estado original e as trevas são dissipadas outra vez. Nós somos o sal da terra e luz do mundo. O crente para vencer, estamos dizendo aqui no nosso temário, o cristão deve ser exemplo da moralidade. Se tem a moralidade, tem a imoralidade. O crente, para vencer a imoralidade tão ativa nesse século, precisa estarem atentos aos seus papéis, ser sal da terra e luz do mundo. Quem assim procede, pode ter certeza, vai alcançar o alto padrão da moralidade. Não tem erro.
Está aqui em Mateus capítulo 5, verso 13, 14 e a explicação no 15 e 16. Vós sois o sal da terra. Porque é um sal muito comum. Está na cozinha de toda mulher, toda a família, está lá o sal. Ninguém faz comida sem o sal. Mesmo aqueles que têm muita restrição médica, mas ficam à vontade de pôr um salzinho a mais. Veja aqueles que o médico está dizendo, tem que diminuir o sal por causa da questão de saúde. E mesmo eles ficam com vontade de pegar um pouquinho de sal e colocar na comida, porque parece que se não tiver o sal, a comida não tem vida. Se não tiver sal na comida, parece que não tem sabor. Nós estamos treinados, habituados com o sal, e a gente precisa do sal. Mas olha, o crente para vencer a imoralidade tão ativo nele, precisa ser sal da terra e precisa ser luz do mundo. Quem procede assim, vai alcançar o alto padrão da moralidade. Em todas as áreas. Não vou ficar aqui citando, porque todo mundo já sabe o que precisa ser feito. Mas, nós vamos fazendo algumas leituras de alguns textos bíblicos e vamos fazendo aqui alguns comentários. Primeira leitura, Efésios capítulo 5, verso 1 a 6. Efésios capítulo 5. É bom estudar a Bíblia e lê-la, porque lendo a Bíblia, não vai ficar só com o comentário do pastor, e aí as pessoas podem dizer assim, mas o pastor está sendo muito radical, falando demais. Não, vamos ler a Bíblia, porque quando Deus fala, cala-se todos diante da palavra. Quando Deus fala, cala-se todos diante da palavra. Só tem um caminho quando a gente ouvir uma palavra de Deus, baixar a cabeça e obedecer. Efésios capítulo 5, está escrito assim no começo dessa leitura, desse capítulo. Sede, pois imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Verso 3, vamos ler juntos? Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nada disso no meio de vós, nem nomeie. Ninguém no meio de vós, como convém a santos. Porque somos uma igreja que o Pai é santo. Verso 4, nem torpezas, nem pavoices, nem chocarris, que não convém, mas antes, ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, vamos ler o verso 5 juntos? 1, 2, 3. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Verso 6 para finalizar. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Irmãos, apesar da palavra de Deus, está orientando claramente esse comportamento do relacionamento do cristão com seu Deus, do crente com seu Senhor, apesar de estar claramente explicado, é a Bíblia que está orientando, a Bíblia que está explicando, mas o verso 6 diz assim, ninguém vos engana com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mesmo com toda essa clareza bíblica, com toda essa orientação, tem gente ensinando que isso não tem nada a ver, essa vida de prostituição. Será que isso não tem nada a ver, que isso é coisa do homem, coisa da juventude, que tem que respeitar o desejo das pessoas, que as pessoas querem viver assim, que a pessoa quer viver daquele jeito, que a pessoa tem um livre-arbítrio. Tem pessoas aprovando, apoiando, incentivando, homens grandes, pequenos, pai, mãe, porque não estão estudando a Bíblia. Tem um argumento, não estão estudando a Escritura.
líder, qualquer obreiro, qualquer pessoa entendida ia concordar, ou ia instruir, ou ia ensinar, ou ia aceitar esse padrão da moralidade, esse padrão mundano como moralidade. O cristão imita ou copia o comportamento a Deus como o filho imita o comportamento de seu pai. Não é assim? Isso é a cara do seu pai. Isso é a cara do seu pai. É o jeito do seu pai. Tem a honra do seu pai. Tem a moralidade do seu pai. Tem o exemplo do seu pai. O filho copia. Eu já ouvi isso muito das minhas filhas. Às vezes elas falam assim: "O senhor é meu orgulho." Isso me dá muita responsabilidade. Às vezes elas falam assim: o senhor é meu orgulho. Meu Jesus, se tivesse dado uma barbeirada muito feia, hein? E ela estivesse lá dizendo assim: "Meu pai é a minha vergonha. Meu pai não serve para ser meu exemplo." Como é que não seria isso? Não é verdade? Então, é muito difícil quando o filho não pode espelhar na conduta do seu pai. Infelizmente, tem alguns pais que os filhos não podem ter os pais moralmente como referências. Assim, não, eu tenho que ser completamente diferente. Jamais. Meu pai não pensou bem para fazer esse trabalho de formar para mim imitá-lo. Mas geralmente, tem tudo para os filhos imitar o pai. Ser imitador do pai. Quero ser bom de negócio igual meu pai. Quero ser honrado igual meu pai. Eu quero que quando sair nas ruas, quero ver as pessoas falar bem de mim como falam bem do meu pai. Aleluia. E não é assim que devem ser os filhos de Deus com seu Pai Celestial? Não precisamos também de imitar o nosso Pai Celestial? É isso que Paulo está dizendo. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Somos filhos. Então precisamos de imitar o nosso Pai. Ser bom como o nosso Pai. A vez que Deus é amor. Então o cristão também tem que ser amor. Tem que ser amoroso. Tem que ser benigno. O cristão também tem que ser benigno. Então, precisamos de imitar o nosso Pai. Nosso Pai é bom. Os cristãos também precisam ser bom. Precisa ser bom. Eu quero ser como o meu Pai. Quero ser amoroso como o meu Pai. Quero ser perdoador como o meu Pai. Quero ser santo como o meu Pai. Quero ser sério como o meu Pai. Quero viver na justiça como o meu Pai. Quero ser honesto como o meu Pai Celestial. Quero imitar o meu Pai. Ser de imitadores. Precisamos de imitar o nosso Pai Celestial. Porque nós aprendemos com Ele é a nossa referência. Se o nosso Pai aqui na terra não for, a gente não precisa ficar pensando assim: oh meu Deus, meu Pai, mas você tem o Pai Celestial, então imita o seu Pai que estás no céu. Se seu pai e a sua mãe não é aquilo que você gostaria que fosse, por algumas coisas que aconteceram na vida deles, continue olhando então para o Pai Celestial. Ele você pode imitar e deve, porque somos filhos de Deus. Todos que olharem para nós têm que entender que nós somos filhos de Deus. Na Antioquia da Síria, pela primeira vez, os homens ou o povo do caminho, a igreja, foram chamados de cristãos. Esse povo são cristãos. Pela influência, pela convivência, pela comunhão. Porque Cristo não saía da vida deles, da boca deles, da mente deles, da prática de vida deles. Cristo se tornaram cristãos. E não é diferente. Vamos lá. Lucas, capítulo 17, verso 1. Mesmo precisando de ter aí exemplos convincentes de que somos filhos de Deus, não estamos isentos de que venham acontecer escândalos. Lucas 17, verso 1. Vamos ler juntos? E disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Irmãos, precisamos de dar exemplo de moralidade. Cristão precisa ter esse cuidado de dar exemplo.
somos cobrados desse exemplo porque nós professamos ser filhos de Deus. Então é cobrado esse exemplo. Olha, que a família real, toda a família real tem um grande cuidado com sua família, com os membros da sua família. Porque são família do rei, família real. Cuidado com os filhos, cuidado com os netos, porque eles estão na linha ascendente da coroa. Porque quando vem um escândalo numa família real, traz um problema sério para a família. E nós conhecemos esse modelo de governo, esse modelo de reino, hoje no século XXI. Quando vem um escândalo numa família real, traz um dano para a família seríssimo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui está a família real. A família do grande rei. Aqui está a família do grande rei. E por isso se tem um cuidado muito grande com essa família, porque quando dá um escândalo nessa família, abala a família. Traz problema sério para a família. De estabilidade dessa família, porque é uma família real. É uma família real. Mas é impossível que não venha escândalos, porque até na família real os escândalos vêm. Mas nunca deveria acontecer escândalo na família real. Mas os escândalos vêm, poderão vir, isso é impossível vedar todo o caminho dos escândalos. Mas ai daquele que escandalizar a família real. Mas ai daqueles que escandalizarem, ai daqueles que não deram exemplo. Ai daqueles que escandalizarem. Temos uma tarefa muito grande de não dar escândalo. Ninguém pode escandalizar a sua família. Porque você não vive só nesse mundo, você está na família. E acima da família tem o rei. E o rei é Jesus. Ninguém pode escandalizar a família real. Mas se alguém entrar pelo caminho dos escândalos, eles vão ter que pagar o preço. Estamos com uma nação escandalizada, infelizmente. Mas muitas vezes olhamos porque a mídia bate muito, a mídia aflora isso, e a gente fica muitas vezes naquele foco, né? Naquele foco dos jornais, da mídia. Mas os escândalos não estão só no foco da mídia, o escândalo está na nação brasileira, de uma forma geral. Nós estamos falando no almoço com Deus, que é dever dos pais preparar os filhos para vencer. Se vocês não estão nos ouvindo na Rádio Imprensa, vocês estão perdendo. Estamos com o temário da semana. Os pais são responsáveis de prepararem o caminho da vitória para os seus filhos. Porque os filhos já nascem na escola. A primeira escola que os filhos frequentam é a escola dos pais. Os primeiros professores dos filhos são os pais. É a primeira didática, o primeiro ensino, eles são formados, eles precisam sair de casa doutores. Eles precisam sair de casa doutores. Quando o pai e a mãe estiverem casando os seus filhos, estão casando os doutores. Eles precisam de entender de casamento, precisam saber de que é a vida a dois, precisam estar preparados para levar a vida quando os pais liberá-los. Não pode soltá-los para tentar a vida ou dizendo assim, meu filho, daqui para frente se vira. E ele sair, bate aqui, bate ali, bate acolá, sem instrução, sem formação, sem entender o que a vida vai requerer dele. Estamos falando isso na Rádio Imprensa. Eu não sei se o povo está gostando de me ouvir. Que Deus tenha me dado uma palavra para dizer para os pais que isso não terceiriza. Isso não terceiriza. Essa é uma responsabilidade que não se dá a outro. Isso é papel de exclusividade de pai e mãe. Mas vamos lá. Tito 2,7. Tito 2,7. Quem encontrou, leia para nós, por favor. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina,
Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Em tudo te dá por exemplo. Porque muitas vezes a Bíblia ela trata os assuntos e ela vai repetindo. Você vai lendo os evangelhos, vai estudando as cartas apostólicas, as cartas universais, você vai lendo todo o conteúdo bíblico e vai repetindo. Fala assim, mas já li isso no livro de Efésios, está repetindo no Tessalonicenses, está repetindo lá com Tito, é uma repetição. Porque os problemas que os apóstolos enfrentaram nas localidades, depois eles foram citando, foram fazendo, catalogar todos esses assuntos. Certamente, quando Paulo está dizendo a Tito, em tudo te dá por exemplo, baseia-se no todo o conteúdo que Paulo já tinha levado Tito a conhecer. Em tudo te dá por exemplo. Exemplo de amizade, tudo. Exemplo de companheirismo. Exemplo de marido. Exemplo de esposa. Exemplo de filho. Exemplo de filha. Que mais? Exemplo nos negócios. Exemplo nos relacionamentos. Que mais? Em tudo. Então, em tudo te dá por exemplo. Tudo que nós vamos fazer, precisamos dar exemplo. Aí tem ponto e vírgula. Muda de assunto. Quando vem um ponto e vírgula no texto, os professores de português estão aqui, né? Quando tem um ponto e vírgula, muda de assunto. Mas levando avante o mesmo entendimento do conteúdo. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Ponto e vírgula. Na doutrina, não seja corrupto. Mostra-te incorrupção. Na doutrina, não seja corrupto. Mas que você tenha, sinceridade. Que você tenha postura. Que você passe a ensinar aquilo que você vive. Ninguém pode ser hipócrita ao ponto de ensinar as pessoas e não viverem aquilo que ele está ensinando. Isso é corrupção. É você ensinar as pessoas dizendo, meus irmãos levam uma vida santa, mas na penumbra da vida, a minha vida é um túmulo caiado por fora, mas por dentro exala mau cheiro. A mais. A mais uma mãe pode dizer assim, minha filha, você precisa ser honesta. E a filha vai olhar para a mãe e dizer assim, mas não é assim que a senhora faz com meu pai. Porque quando meu pai sai e deixa a carteira aqui, só vai lá na carteira dele e tira o dinheiro e não conta para ele. Isso é desonestidade. O dinheiro é da família, mas não pode ser pegado na surdina. É de todos, mas precisa ter transparência. Porque isso dá mau exemplo. Ou vice-versa. Ou o marido lá na bolsa da mulher, né? E pegar o dinheiro lá e ficar caladinho. Isso também, da mesma forma. Então, precisa de mostrar corrupção na vida, gravidade. Precisa ter tom na vida. A vida do cristão precisa ter tom de honestidade, tom de moralidade, de transparência. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. Encontraram? Estou encontrando também. Capítulo 3, verso 2. Vamos ler juntos? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Antes das pessoas conhecerem a Cristo,
conhecerão a nossa vida como uma carta pregada a todos. Primeiro, antes das pessoas conhecerem a Cristo, eles vão conhecer a nossa vida. Saber quem nós somos. Porque a nossa vida é como uma carta. Porque nós aceitamos a Jesus, somos filhos de Deus, aquilo que eu falei no começo, somos filhos de Deus, filhos amados. Precisamos de imitar o nosso Deus, nosso Pai Celestial. E precisamos de mostrar isso à sociedade como uma carta lida, que as pessoas podem ler a nossa vida. Pode ler a nossa vida. Pode aprofundar essa leitura. E eles, lendo a nossa vida, eles chegarão também ao conhecimento a Cristo. Porque à medida que eles vão lendo a nossa vida, eles estão lendo a Escritura. Porque nós estamos vivendo a Escritura. Estamos vivendo a palavra de Deus. À medida que eles vão lendo a nossa vida, vai lendo a Escritura. E de repente eles aceitarão também a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E vai dizer assim: olhei muito a sua vida. Olhei muito a sua postura aqui no trabalho. Olhei muito a sua postura aqui na escola. Olhei muito a sua postura na sociedade. Você sempre passava aqui na minha porta. E eu ficava te acompanhando até você virar a esquina lá. Eu ficava te acompanhando até você pegar o ônibus. Faz tempo que eu te acompanho a sua vida. Já fiz um check-up na sua vida, já vasculhei a sua vida. Não encontrei nada que denegrisse a sua imagem, a sua moral. Por isso vou aceitar você falar comigo do Evangelho. Porque tem muitas pessoas que vão pregar o Evangelho e a pessoa escuta e fala assim: eu sou mais crente que ele. Eu tenho melhor postura do que a dele. O que ele quer me ensinar? Ele vai me ensinar o quê? Eu estou quase dando de 10-0 nele. Não funciona assim. Não funciona assim, é porque a carta está mal lida, né? Mas vós sois a carta, vós sois a nossa carta. Paulo dizia aos Coríntios: vocês são a nossa carta, a carta do nosso apostolado, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Os homens estão livres para ler essas cartas que são vocês. Olha, nós estamos espalhados em Anápolis, crente para todo lado, e todo mundo se ler a vida dos crentes e achar a vida dos crentes a palavra de Deus. Achar a vida dos crentes íntegras, achar os crentes honestos, crentes fiéis. E todos eles darem desejo de servir a Jesus e servir a Deus. Quero ser como vocês. Quero ser como vocês. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. 1, 2, 3. Vamos lá para fazer essa leitura juntos? Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe e não cai. Cuida de ti mesmo, e seja em pé somente quando você poderá socorrer os outros. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque o perigo ronda a todos. Mas você está em pé, está na fé, servindo o Senhor Jesus, não se embaraça com os problemas dessa vida. Hoje eu estava escutando aqui o pastor Osmar, pastor Sinomar, pastor Wendel, eles falando na Bahia, o quanto de desviado que estão no estado da Bahia. E nós falando a respeito de Anápolis. Isso não é diferente em Anápolis. Quantos estão afastados da igreja, que estão fora da atividade da sua fé? Mas isso não é um problema de Anápolis, isso é um problema do Brasil. Isso é um problema do Brasil, isso é um problema do globo terrestre. Porque onde nações que já foram, onde imperou o cristianismo, onde imperou a igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje estão fracassadas. Nações verdadeiramente fracassadas. Aquele mover de Deus, aquele avivamento de Deus passou naquelas nações. E hoje elas estão apostatadas. Hoje as famílias já não têm aquele cuidado, já não têm aquele dever, já não têm aquela obrigação mais, aquele amor, aquela paixão por Cristo. E assim muitos da igreja que estavam aqui,
que aceitaram a Cristo, que foram batizados com o Espírito Santo, que receberam dons, receberam alegria, gozo, mais tarde disseram assim, por alguma razão, eles se justificam por alguma razão, dizendo, me entristeci com a família fulano de tal, me entristeci com o obreiro fulano de tal, me entristeci com o pastor, me entristeci com isso, me entristeci com aquilo. E as pessoas acabam achando alguma coisa para eles se afastar, se desligar. Achando que o Evangelho é uma rotina, achando que o Evangelho é muito monótono, achando que o Evangelho não tem vida, que o Evangelho não tem graça, que o Evangelho não tem mover. Que ser crente parece que não é aproveitar a vida. E vai caindo numa desilusão da fé, num fracasso da fé. E de repente, o filho fala para o pai, eu não vou mais para a igreja. Fazer o que lá? Quer curtir, como filho pródigo. E tem muitos pródigos assim, achando que o dinheiro resolve, achando que a vida jovem resolve, que curtir essa vida passageira resolve, mas a hora que o dinheiro acaba, a hora que a vida da juventude acabam, eles percebem que desfechou com os porcos, com a lama, desfechou com os porcos a história dele. Lá, no desfecho de tudo, se desfechou com a lama, com o desejo de comer comida de porcos, vivendo uma vida precária. Mas quando ele levantou a cabeça dizendo, irei ter com meu pai. Lá tem comida abundante, lá tem honraria, é lá que é bom, vou voltar. Se meu pai me receber, aí feliz foi aquele pródigo que voltou. Tem muitos pródigos que estão voltando, mas os que não voltarem vão perecer na lama. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos amar a Jesus de todo o nosso coração. Não vamos ficar nesse evangelho rotineiro. O evangelho não é rotina, o evangelho é novo cada manhã. Estude a Bíblia que você renova. Estude a Bíblia. Cedo, à tarde, à noite. Estude a Bíblia que você renova. Renova as suas células espirituais. Estude a Bíblia. Ore. Busque a Deus, que você vai viver uma vida renovada. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Um, dois, três, vamos fazer essa leitura juntos? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios, vigiai. Estamos numa guerra, estamos correndo perigo. Está o adversário bramando ao nosso derredor como leão, buscando a quem ele possa tragar. Mas se nós tivermos cuidado e vigilância, ele não vai tragar nenhum soldado, não vai tragar ninguém. Mas se a gente não vigiar, se a gente não tiver cuidado, eu estava olhando, porque sempre é assim que os caçadores desses animais ferozes, somente quando caça aí a onça, diz que o tiro precisa ser certeiro quando o caçador vai atacar esse animal feroz. Porque se der o tiro, errar o tiro ou der o tiro, não for um tiro fatal, a fera enfrenta o caçador e arrisca o caçador morrer na caçada. Por isso precisa de ter perícia. Por isso precisa ter vigilância, precisa ter cuidado, precisa saber aonde que nós estamos, qual é o campo de ação dos crentes. Perigo que que está à nossa volta. À nossa volta está o adversário, como leão, tentando achar uma oportunidade. Se você atacar esse inimigo e não atacar de forma fatal,
ele poderá no rebate, te destruir. Mas se você fizer com cuidado, você pode ter certeza que esses soldados, que é o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, vencerão todos os impedimentos, vencerão todos os adversários, os inimigos, porque nós vamos fazer no nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o diabo vem senão matar, roubar e destruir. Por isso precisamos de ter cuidado e precisamos de estar sempre à sombra do Onipotente. Salmo 91, verso 1. Salmo 91, verso 1. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está protegido, está guardado. Ele não vai ser derrotado, não vai ser ferido de morte. Pode levar algumas arranhões, porque não tem soldado que vai para a guerra que não volta com uma história sangrenta. Mas tem uma coisa, ele volta contando a história e volta sã e salvo, com os arranhões da peleja, com as cicatrizes da luta, mas volta vivo. Volta vivo. Aleluia. Não vai morrer. Por quê? Porque está escondido no esconderijo do Altíssimo. Está descansado nesta sombra protetora. Efésios 5,18. Eu estou lendo alguns textos bíblicos, porque é uma oportunidade que temos de estudar a Bíblia juntos, alguns textos. Efésios 5,18. 1, 2, 3. Vamos repetir? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ninguém vai embriagar do Espírito, vai encher do Espírito. Embriaga com vinho. Com vinho se embriaga, com o Espírito se enche. Interessante quando as pessoas estão cheias. Tem pessoas que enchem e faz muito barulho. Tem outros que enchem com pouco barulho. Essa questão de encher é questão muito pessoal. Estávamos uma vez num movimento de batismo com o Espírito Santo, quando o irmão recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ele punha as mãos no peito e pulava no chão. Ele perdeu o controle. Aquele enchimento foi tão grande que ele põe a mão nos peitos e pulava no chão. Eu ficava pensando que vai machucar. Fiquei com muito cuidado, pensando que ele poderia machucar. Mas ele não machucou. Mas tinha outro que estava com as mãos para trás. Quando eu cheguei lá, ele também tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, com as mãos para trás. Do jeitinho que ele ajoelhou, ele estava falando língua estranha, como o outro que punha as mãos e pulava no chão. O Espírito Santo, quando enche as pessoas, depende muito do temperamento de cada um. Tem pessoas que estão cheias do Espírito Santo e quase não faz barulho. Porque a gente de vez engana, acha que a pessoa cheia do Espírito Santo é aquele que é como se fosse um milho, né? Milho na manteiga quente. Tem que pular, se arrebentar. Nem sempre. Nem sempre. Tem pessoas que estão cheias do Espírito Santo, mas não está barulhento. Mas tem uns que faz um barulho. Tem uns que faz um barulho quando fica cheio do Espírito Santo. A gente precisa de entender isso no movimento pentecostal. Como aquele irmão que ficou lá na roça e recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele saiu tão animado que chegou, saiu lá fora do rancho e pegou um pau de mamão e arrancou e saiu com ele. Então é assim. Uns extrapolam. Deixa ele ficar cheio do Espírito Santo. Nós viemos em Goiás Velho, uma caravana, quando a gente morava
em Jussara ou Britânia, não me lembro bem a localidade onde eu residia naquela época, e no transcorrer daquela festividade, um jovem de uns 40, 45 anos, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ele começou a falar a língua estranha, e foi preciso tirar ele da igreja para ele falar a língua estranha lá fora, porque ele não dava conta de parar. Não dava conta de parar. Ele ia comer, comia um pouquinho e parava para falar a língua estranha. Ele foi embora para a casa dele falar a língua estranha na caravana. No outro dia falar a língua estranha. 3 dias falando a língua estranha sem parar. 3 dias falando a língua estranha sem parar. Aí a família dele incomodou, dizendo assim, ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu. Tem 3 dias que ele fala a língua estranha sem parar. Aí os irmãos foram lá e orou com ele de novo. Aí ele controlou e pegou o caminho. Cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que não controlam esse gozo. Porque o gozo do Espírito Santo, essa alegria, esse enchimento, isso é uma coisa que a gente não sabe explicar para os outros. Cada um tem a sua experiência. Cada um tem a sua experiência. Tem uns que têm uma experiência muito mais profunda que os outros. Tem uns que essa alegria, esse enchimento vem com dons espirituais, vem com dons de profecia, vem com dons de maravilha, vem com dons de milagre. Tem esse enchimento que vem com outras coisas poderosas de Deus, que às vezes outras pessoas não têm. Mas a recomendação bíblica é esta: não vos embriagueis com vinho, porque a alegria do vinho é passageira, é enganosa. O vinho alegra, mas passa. O vinho alegra, mas engana. O vinho alegra, mas traz muita contenda. O vinho alegra, mas traz muita desarmonia. O vinho alegra, mas traz muita discórdia. Mas quem enche do Espírito Santo edifica. É uma bênção. Constrói. Traz paz. Traz poder. Traz soluções. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Que esse mover do Espírito Santo, que esse enchimento do Espírito Santo, cada crente possa experimentar, cada um de nós experimentar esse mover, esse enchimento do Espírito Santo, porque o caminho de levar uma vida de exemplo de moralidade é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nosso horário aqui está findando. Nós deixamos aqui muita coisa ainda para frente, que não dá tempo mais. Eu quero dar a oportunidade ao pastor Osmar para falar um pouco sobre a conferência. Vamos ter uma reunião aqui com os obreiros. Precisamos de trocar uma ideia aqui com os pastores, os presbíteros, os evangelistas, as missionárias, a respeito da nossa convenção. Por isso vamos encerrar aqui. Quem sabe a gente possa, na próxima terça-feira, concluir essa meditação. Mas Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo.